Muito boa tarde a todos. Você está no SalosCast, o podcast da Salos Governança da Saúde em Londrina. Estamos aqui gravando a quinta edição de nosso podcast e temos a grande honra de termos como convidado Alex Canziani, o secretário estadual de Inovação e Inteligência Artificial, a CEIA, e o Cristiano Teodoro Russo, que já foi presidente da Salos, atual vice-presidente, é o coordenador da Vertical de Saúde do Sistema Paranaense de Inovação. Tá? Muito obrigado pela disponibilidade em participarem do nosso podcast e passo a palavra então agora para eles darem as boas-vindas. Secretário Alex. Muito obrigado, doutor João, uma alegria muito grande, né? Parabenizar o Salos como um todo pelo belo trabalho que vem fazendo ao longo de tantos anos, né? Na sua dedicação em fomentar cada vez mais a inovação na área da saúde. Parabenizar o Sebrae, né? Agradecer muito o Sebrae também. O Sebrae é um grande parceiro e ele tem sido fundamental em toda essa movimentação que nós temos no ecossistema, todo o planejamento, toda a dedicação que a equipe do Sebrae vem fazendo para poder fazer com que Londrina seja cada vez mais uma cidade altamente inovadora. Saudar aqui o nosso coordenador da Vertical de Saúde aqui do Sistema Paranaense de Inovação, que é o meu amigo Cristiano Russo também. Parabéns, Cris, pelo seu trabalho. E dizer que para nós é uma alegria muito grande, né? Nós, enquanto secretário de Inovação e Inteligência Artificial, poder estar conversando com os nossos ouvintes, conversando com os nossos... tem até telespectadores, conversando com todos aqui que estão nos dando o privilégio de estar conosco, para a gente, nesse podcast, falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo na saúde, daquilo que nós estamos fazendo na própria Secretaria de Inovação e quais são os projetos que nós temos para o futuro. Muito bem, Cristiano. Boa tarde, doutor João, ou bom dia para quem estiver assistindo, ou boa noite, vai saber que hora que as pessoas vão assistir, né? Fica gravado, agora você pode assistir onde você quiser, no horário que você quiser, então é uma alegria muito grande participar do SalosCast. A gente está num espaço fantástico aqui do Sebrae, né? E reforço todo o apoio que o Sebrae dá para as iniciativas de inovação e empreendedorismo do Estado do Paraná e do Brasil. Prazer muito grande estar com o secretário Alex, que além de uma grande pessoa e de um político de uma competência ímpar, é um amigo querido e a gente espera aí muito sucesso nos próximos projetos, né? Estamos sem dúvidas a vias de próximos projetos. O doutor João, que divide comigo a diretoria do Salos, também é uma honra muito grande poder representar o setor de saúde de Londrina dentro do Salos e agora com um desafio dentro da SPI, da Vertical Saúde. A gente vai falar um pouquinho disso, levar inovação para os municípios. Afinal de contas, as coisas não acontecem só na capital ou nos grandes centros. A saúde ela se dá no dia a dia, no âmbito do município, dentro das prefeituras, junto com a população. Então a gente quer ajudar que tudo isso aconteça da melhor forma, usando tecnologia e inovação. Muito bem, veja então qual é o nosso privilégio hoje termos esses dois convidados aqui para a gente poder bater um papo aqui sobre tecnologia e inovação na área da saúde. Mas antes da gente entrar propriamente na área da saúde, na vertical de saúde do SPI, secretário, pode fazer uma trajetória. O Paraná tem se destacado como referência em inovação, tem dado saltos nessa classificação toda aqui, né? E na inteligência artificial propriamente. Então, pode fazer uma breve relato dessa trajetória que a gente está galgando aqui, onde a gente deve chegar logo. Perfeito. Obrigado, doutor. Olha, na verdade, o Paraná está tendo um crescimento fantástico na área da ciência, tecnologia e inovação. Isso primeiro porque veio de uma visão do governador Ratinho Júnior, quando ele decidiu que, ao invés de se usar dinheiro para da ciência, tecnologia e inovação, como se fez ao longo dos anos, né? Porque existe na Constituição do Estado um artigo que diz o seguinte, que 2% da receita líquida do Estado deve ir para ciência, tecnologia e inovação. Mas o que os outros governadores fizeram ao longo dos anos? Pagavam professores. E dizendo, olha, nós estamos investindo, pagar professor é investir em ciência, tecnologia e inovação. Mas o governador Ratinho Júnior, até pela visão que ele tem, pela uma pessoa que conhece o mundo, ele disse o seguinte, não, investir em ciência, tecnologia e inovação é estratégico para o Paraná. E ele determinou que todo o recurso fosse efetivamente investido em ciência, tecnologia e inovação. E isso tem dado uma oportunidade fantástica para que o Estado possa se desenvolver cada vez mais. Então, se nós pegarmos o orçamento que em 2022 que nós tivemos para ciência, tecnologia e inovação foi de 70 milhões de reais.
O ano passado, 2025, o Paraná investiu mais de 600 milhões de reais em ciência, tecnologia e inovação. É uma revolução que está acontecendo no estado do Paraná nas mais variadas áreas. Recursos nós estamos dando através do Fundo a Fundo para os municípios, recursos para as universidades. Amanhã, né, tivemos agora mesmo a inauguração do CIT, que é o Centro de Inovação da UEL e Tecnologia da UEL, uma parceria, inclusive, do governo do estado com a própria família Yoshi, que está e fez um belíssimo prédio. Foram 13 milhões de reais por parte da família Yoshi e nós, por parte do governo, mais quase 5 milhões de reais para poder equipar aquele espaço. Né? São outros investimentos que nós temos na cidade de Londrina, por exemplo, para o Parque Tecnológico de Londrina. Nós estamos transformando a universidade num parque tecnológico. Parcerias com o próprio Tecpar, com a PUC, que nós estamos em vias, inclusive. Recebi há pouco, inclusive, os últimos retoques para que a gente possa formalizar no mais rápido tempo possível a vinda do Tecpar para a cidade de Londrina, com foco muito claro na área da saúde também. Outras parcerias que nós estamos fazendo, por exemplo, com a Embrapa agora nos próximos dias com a Embrapa, para a gente poder também buscar uma nova soja, um novo modelo de soja, uma nova variedade de soja, exatamente, com um ácido oleico maior, que isso vai permitir que novas outras funções tenham para isso, vai agregar 3 vezes mais agrega valor para a soja convencional. Então são inúmeros projetos que nós temos, a parceria com o próprio secretário Aldo, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a Fundação Araucária, né, o professor Ramiro também, o Márcio Spinoza, que é de Londrina também, a Cris também, que é daqui da cidade. Então, na verdade, nós temos um ecossistema muito forte no estado do Paraná, desenvolvendo um trabalho fantástico e, sem dúvida alguma, Londrina tem tido um papel preponderante aí no que acontece em termos de inovação, de ciência e tecnologia no estado do Paraná. Muito bem, alguma consideração a respeito disso, Cristiano? Teria um monte, né? Não, mas eu acho que a narrativa ela é muito forte. E você que está assistindo a gente nesse momento, nós, obviamente, hoje falamos um pouco mais de Londrina, porque é uma produção que está sendo feita aqui pelo Grupo de Saúde de Londrina, mas toda essa narrativa ela se estende para o estado do Paraná como um todo. Né? Existem outras coisas acontecendo e vão acontecer também em outras regiões do estado, do ponto de vista da inovação e tecnologia. Nós temos regiões que estão se aglutinando, às vezes não na matriz da saúde, mas na matriz do agro, na matriz da indústria. Então o estado está trabalhando isso de forma muito intensa. É uma visão diferenciada realmente comparada ao resto da federação. E aí todo o mérito ao nosso governador, Ratinho Júnior, que aposta nisso, mas continua pagando os professores, né? Continua. Porque a gente fala assim, não, o dinheiro era investido no contexto do salário. Continua. O que você faz agora é dar a esse professor a condição de ter aporte no projeto que ele está fazendo aplicado a algo que envolve tecnologia e inovação. Nós tivemos no Paraná, agora recentemente, 3 professores premiados com grandes prêmios dessa área de inovação e tecnologia, nível Brasil e mundial. Então, o Estado trabalha firmemente para que nós possamos tornar a sociedade melhor, utilizando da melhor forma possível o veículo, né, a ferramenta da inovação e a ferramenta da tecnologia. E aí a saúde, obviamente, não pode ficar de fora, porque a saúde é majoritariamente pública. Então, está na federação, está no estado e no dia a dia ali no município de cada cidade do Paraná. Então a gente vai seguir com esse trabalho e eu acho isso fantástico. Parabéns, secretário. 600 milhões aplicados em inovação não é para qualquer um, então tem que prestar atenção nesse número e lembrar dele logo ali na frente. Muito bem. E dentro deste contexto, secretário, o Sistema Paranaense de Inovação, o SPI, o que viria a ser, qual é o espaço que ele ocupa dentro da Secretaria e do contexto de inovação do Paraná? Perfeito. Olha, doutor João, quando nós assumimos a Secretaria,
eu fiz questão de dizer na minha posse, inclusive, que primeiro, nós queríamos fazer com que a inovação chegasse em todos os municípios do estado do Paraná, independente de tamanho, independente de condição econômica, e nós fizemos isso, inclusive, agora com recursos. No final do ano passado, nós distribuímos 55 milhões para 48 municípios no estado do Paraná, e nós fizemos, inclusive, da seguinte maneira: quanto maior o município, menos ganhou. Os menores municípios ganharam mais recursos. Por quê? Um recurso para uma cidade como Londrina, como Maringá, como Curitiba, é importante sim. Mas mais importante é uma cidade como Grandes Rios, como Jabuti, como Realeza, que são cidades muito pequenas e que isso vai ter um impacto enorme para poder criar essa cultura da inovação, poder fazer com que as pessoas vejam. As pessoas, eu digo, não só quem está no poder público, quem está nas comunidades que são de escolas, por exemplo, mas os servidores, as próprias lideranças e os cidadãos como um todo, para poder saber o que a inovação pode fazer para um determinado município. Então essa foi a nossa lógica. Então esse foi um detalhe importante que nós estamos fazendo. E a outra questão foi que eu usei exatamente o nosso Estação 43. Eu dizia, gente, nós temos várias iniciativas importantes voltadas para a inovação. Então no Sudoeste tem um SRI, aqui no Norte, Pioneiro também nós temos lá no Oeste do Paraná, que é muito forte também, nós temos aqui em Londrina, nós temos em Maringá, só que na minha visão faltava uma instituição, não é nem instituição, uma organização que pudesse pensar a inovação do Paraná como um todo. E aí, durante a Semana de Inovação de 2024, nós criamos, então, o SPI, que foi exatamente o Sistema Paranaense de Inovação. Quem que está nesse SPI? Estão lá as principais federações do Estado, estão lá as principais universidades, estão lá os principais players do Estado do Paraná, para que, representando, inclusive, as suas organizações, eles possam ser esse grande fórum para a gente poder discutir as questões de inovação. Tá? Só que daí nós precisamos ter também, não só essa discussão, mas nós precisamos ter verticais, nós precisamos fazer o seguinte: de que maneira a gente vai fazer com que haja também a possibilidade de que determinadas áreas possam discutir. E foi daí que veio a ideia de se criar algumas verticais, e na verdade muito no modelo que é de Londrina. Né? Londrina tem a Estação 43, que é o nosso guarda-chuva da inovação, né? Onde estão todos ali, e temos as verticais. E a gente quis exatamente reproduzir essa lógica, que na minha visão é uma lógica exitosa, que a gente pudesse reproduzir também em nível estadual. Certo. E aí hoje, já seguindo essa linha, a gente já tem duas governanças, o agro foi a primeira, Exatamente. né? E aí a segunda foi a vertical da saúde. Né? Cristiano, e o Cristiano agora então é o coordenador. A gente instalou essa vertical agora recentemente em Curitiba, o mês passado. Esse mês foi o mês passado? Foi final do mês passado. Final de janeiro. Final de janeiro, né? E ela foi instalada e agora a gente está nas tratativas aí para efetivação e movimentação dessa vertical, né? Falando em vertical da saúde, então, qual seria o papel dela nessa história toda? Primeiro, acho que é importante dizer que é uma responsabilidade muito grande quando você é colocado à frente de um projeto do tamanho desse projeto que é a SPI. Né? Ainda que seja uma governança que está dentro do ambiente da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, o papel aqui é dar condições para que esses pequenos municípios consigam, de forma efetiva, transformar conhecimento em serviço melhor para a população. Então, o grande objetivo, o grande alvo de toda essa movimentação é atender a população da melhor maneira possível. E saúde é estratégica, então não poderia não ter uma vertical saúde dentro do Sistema Paranaense de Inovação. Então, ele chega para, junto com a visão estratégica da Secretaria de Tecnologia e Inovação, aplicar recursos e conhecimento para a população no contexto saúde. Isso vai de serviço, né, até o atendimento do dia a dia.
Então, você tem hoje na organização a tripla hélice, né? O poder público, a iniciativa privada e a academia. Então, ela nasce com essa responsabilidade, né? E esse é o grande desafio. Falar de saúde de uma forma que seja transversal para todos e que todos possam entender e também se beneficiar disso. Você já falou da tripla hélice, da sociedade civil, né? Tanto a academia, tem algumas públicas e privadas, mas a academia e as empresas públicas e o ambiente de inovação, quem estaria apto a fazer parte da vertical de saúde do SPI? Hoje está apto a fazer parte da vertical da saúde quem tem vontade de transformar a sociedade através do conhecimento. Então não existe uma restrição ou um critério. A gente convoca a sociedade organizada, setor público, o setor privado, porque esses dois entes se conversam, né? A gente faz a venda, a contratação de serviço, a estar conosco para debater o setor. Então, cada um tem o seu papel e como ele interage nesse grande ecossistema, e é importante que todos estejam à mesa e tenham a oportunidade de se manifestar e dar a sua contribuição. Então, é um chamamento para o setor produtivo do estado do Paraná no que tange a inovação em saúde. Certo. E por parte do governo, então, tem uma estrutura do governo, do Estado, especificamente a CEIA coordenando isso tudo, né? Mas várias estruturas que vão fazer parte deste ambiente para o desenvolvimento de tecnologias, de serviços e essa integração do governo com a sociedade civil, com a academia. Como está funcionando isso aí? Perfeitamente. Olha, primeiro eu tenho que reconhecer e agradecer, né, que essa criação dessa vertical veio das salas, veio do Dr. João, quando nos provocou com relação a isso, que nós deveríamos ter mais uma, fora do agro, nós deveríamos ter, a próxima seria da saúde. E por isso, foi uma grande uma iniciativa, né? A quantidade de pessoas que estavam lá, muita gente, mais de 200 pessoas dos mais variados setores, mostrando realmente o quanto isso atrai as pessoas. Secretários municipais, hospitais, universidades, entidades que trabalham, né, o TecPar e tantas outras entidades que o Estado tem, que tem a clara visão de que inovar é fundamental para que a gente possa atender melhor o cidadão, que a gente possa ter ter uma redução de custos, ter mais eficiência no próprio recurso que a gente utiliza. E aí, criamos então, foi um grande sucesso, mas qual que é a nossa ideia? A ideia é que quem toca a vertical são vocês. É o Cristiano, junto com a sua equipe, que vai trocar, que vai trazer, aí sim, quando eles vão fazer um planejamento, vai ter uma série de ações e aí vão trazer para o SPI, para o Sistema Paranaense de Inovação, as demandas do setor, para ver de que maneira que a gente pode auxiliar para implementar aquilo que se pretende. Agora, só o fato de você ter um grupo falando de saúde no estado do Paraná, já gera um monte de conexões, já começa a discutir, já começa a trazer oportunidades. Opa, você mexe com isso, aqui ó, eu tenho interesse nisso, não sei o quê. Então, é fantástico só o engajamento que está havendo já com relação a isso, né? Então, eu vejo que isso vai dar vai dar um resultado muito positivo, nós vamos conseguir avançar bastante, né? Nós temos agora o próprio Hub de GovTech, que nós inauguramos agora, né? Que é exatamente voltado para poder atender soluções de governo, né? O Hub que é um espaço, e GovTech são startups voltadas para governo. E o governo, né, como eu sempre falo, o governo é o maior comprador. No município é a prefeitura, no estado é o governo do estado e na União é o governo federal. Então, um volume absurdo de contratos que o governo faz. E há uma necessidade enorme, enorme de digitalização, de você trazer mais tecnologia, trazer mais inteligência para poder atender melhor o serviço público. Então, através do próprio Hub de GovTech, né, que o Estado está dando 5 milhões por ano, muitas das demandas da saúde vão poder também entrando ali para poder buscar soluções. E o Cristiano sempre fala nisso também, uma situação que a área da saúde e a educação também não está muito longe disso,
ela é um pouco diferente das outras verticais possíveis, porque uma grande parte desse serviço é fornecido pelo Estado, né? A atenção à saúde é uma ação do Estado também. Então, o Estado, além de fomentar esse setor, ele é um grande comprador para executar o serviço do dia a dia, né? E então, essa questão, e também quero elogiar a outra iniciativa do Hub das GovTechs, que é outro ativo que nasceu no mesmo dia que a gente ali, né, em Curitiba, né? Mas é que vai trazer essa demanda do Estado justamente para a gente integrar com o ecossistema para a produção destas soluções, né? E aí o próprio Estado vai ajudar na solução, a iniciativa privada, a academia, todo mundo junto vai colocar a sua expertise para que o resultado final tenha um impacto na população, porque não faz sentido nenhuma inovação se ela não gerar o impacto no cliente final, né? E aí o Cristiano, que é deste ambiente de inovação, de tecnologia e tudo mais, sempre fala nisso aí. Quer fazer algum comentário a respeito? Não, vamos seguindo, acho que é isso, né? Vamos seguindo. E aí, os primeiros passos agora, depois da instalação que a gente fez para lançar o lançamento da vertical de saúde, quais são os próximos passos agora nessa implementação? Agora a gente começa o planejamento, né? Foi feito esse primeiro momento no dia 26 de janeiro, estávamos tudo lá em Curitiba, lançamos oficialmente, já está tudo publicado dentro, oficializado dentro da estrutura do Estado do Paraná, e agora a gente começa a trabalhar. Então a gente já tem uma reunião convocada para todos os membros, vamos ouvir primeiro o Estado, vamos ouvir essas pessoas que compõem, né, todo a ASPI da Vertical Saúde. A partir daí a gente começa uma linha de trabalho, e essa linha de trabalho ela é muito clara. O que a gente precisa fazer? Entregar essa visão que o secretário teve quando estruturou tudo isso, de fazer os municípios, né, fora dos grandes centros, poderem se desenvolver através da inovação. Então, a gente quer entender como que um município de 2.000 habitantes vai fazer para trabalhar a inovação, como um de 20.000 vai fazer, porque é totalmente diferente de um de 500.000 habitantes. São necessidades diferentes, formas de iniciar processos diferentes, e eu acho que a Secretaria de Inovação e de Inteligência Artificial deixa um legado muito grande já para isso, que são os programas que já existem. O Fundo a Fundo é um desses, que fez transferência direta. Então, dentro do planejamento do município, é possível utilizar esse recurso, por exemplo, para algo na área de saúde, para impulsionar. Mas a gente tem o Anjo Inovador, que são para startups, e essas startups podem ser startups que ajudem a área de saúde a melhorar o seu desempenho. Isso tudo desemboca no Hub GovTech, que vai abraçar, entender, e a partir dali, se essas soluções de fato são sólidas, ele pode disparar para o estado do Paraná com uma fluidez muito satisfatória. Além disso, a gente tem que olhar para a pesquisa, a gente está falando da academia, né? Falei aqui que nós temos professores pesquisadores do Paraná premiadíssimos. Então, como essas pesquisas estão acontecendo dentro da academia, mas não só aquela pesquisa da molécula que vai demorar 30, 40 anos, as pesquisas que são mais objetivas, que vão virar algum produto, algum serviço, algum teste, algo nesse sentido, que a gente já possa absorver isso para dentro do sistema de saúde e ofertar para a nossa população. Então tem um caminho longo, né? Nós vamos construir isso a muitas mãos, é importante ouvir todo mundo, e a partir desse kick-off aí nos próximos dias, eu espero que a dinâmica do trabalho seja uma dinâmica que todos possam contribuir e que a gente consiga honrar esse legado do secretário, que fez um gol de placa com a SPI e com esses programas que a gente vem destacando aqui dentro do estado do Paraná. Obviamente, na batuta do nosso querido governador Ratinho Júnior. De fato, o caminho é longo, né? As dificuldades também não são poucas, mas se a gente não começa hoje, eu digo o seguinte, sempre que a gente posterga um dia para começar, a gente vai terminar um dia depois. Então, vamos começar, que a gente vai terminar em um determinado momento, quando as coisas vão evoluindo. Se eu demorar para começar, eu vou terminar mais para frente. Então, a gente começou. A gente está aqui, temos uma... E outra coisa que eu digo sempre é que
o Paraná e o Brasil, de maneira geral, e Londrina também não deve nada para ninguém, tá? A gente tem mentes brilhantes, hoje mesmo saiu na Folha de Londrina, o professor que desenvolveu uma tecnologia para cirurgia cardíaca foi premiado nos Estados Unidos, lá em Boston, né? Então, quer dizer, a gente tem mentes brilhantes, a gente tem pessoas, academia reconhecida, a nossa educação também está evoluindo com as notas cada vez maiores nas avaliações públicas, né? Então a gente não deve nada para ninguém. Quando a gente não desenvolve a nossa inovação, a gente vai pagar para usar do outro. E alguém inventou essa inovação em algum lugar, em alguma cidade, em algum lugar do mundo. Então, a gente, no ecossistema, no governo e tudo mais, vai criando esse ambiente, esse caminho, para que as pessoas possam trilhar com maior facilidade do que se fossem alavancar isso sozinho. Então, esse é o papel, entendo, do secretário, da secretaria ali, do governo, da Salos, da SPI, da academia, o Cristiano também vem da academia. Então, a gente tem que juntar todas essas forças para que o produto final que a gente desenvolva aqui impacte diretamente no usuário e com isso a gente tem uma melhor qualidade de vida. Senão não faria sentido nada disso, né? Então, agora, caminhando para o encerramento, eu queria passar a palavra para o secretário para fazer suas considerações finais aqui. Deixa eu fazer primeiro para a gente fazer a hierarquia da coisa, da mesa, né? Então, primeiro, doutor João, muito obrigado pelo convite para participar aqui do nosso Salos Cast. Eu que já fui presidente do Salos, hoje estamos juntos lá na diretoria, eu como vice-presidente. É sempre muito gostoso quando a gente pode doar um pouco daquilo que a gente adquiriu de experiência ao longo do tempo, né? Se a gente não tem esse movimento de doação, de ajuda, a gente não melhora a sociedade. A educação, ela é a base de tudo. A gente não transforma um país se a gente não tiver educação de qualidade para os nossos jovens, se a gente não tiver emprego, se a gente não tiver a forma de dar sustentabilidade e dignidade para as famílias. E esses projetos e essa vertical, ela vem nesse sentido. Então, o que bonito seria se a gente pudesse usar um recurso desse num município menor, que não vai ter um grande hub de inovação, mas que pudesse ter um hub na escola municipal para introduzir a inovação e a tecnologia para as crianças ali e deixar a sementinha para o futuro, para essa criança no futuro trabalhar algo diferente naquele município, ou até mesmo abrir os horizontes e quem sabe um dia ser premiado numa instituição fora do Brasil. Então, eu fico muito feliz em fazer parte de tudo isso, muito honrado de todos os colegas que votaram ou deram esse primeiro voto de confiança para estar nessa primeira fase da SPI da saúde, do próprio secretário que também trabalhou para que isso acontecesse, do senhor, doutor João, que está sempre apoiando, incentivando, né, a gente a continuar nessa jornada. Já quis largar as bets algumas vezes, mas o doutor João vai lá e fala, não, continue. E a gente segue, então é uma felicidade muito grande. Eu espero que a gente colha frutos suculentos no futuro, né? O caminho é longo, mas a gente vai passo a passo, tentando ser o mais assertivo e o mais rápido possível em tudo isso. Então, muito obrigado e que a gente se veja por aí e com mais projetos bacanas para o estado do Paraná, para Londrina e para todo o nosso país. Obrigado. Da mesma forma, né, agradecer, doutor João, parabéns aí pelo trabalho. A Salos faz belíssima ação para poder fomentar cada vez mais a saúde, né? Belas iniciativas nós temos aqui, né? E há muitos anos já, não é uma coisa que começou ontem. Já 17 anos. 17 anos, né? É a segunda vertical. Nós temos a primeira que é a TIC e agora depois a saúde, né? Então, isso você tem essa consistência fundamental, né? Você não começa e depois para, né? Mas isso ao longo dos anos, sempre com a dedicação, trazendo novidades, impulsionando, buscando soluções em conjunto, né? Então, eu não tenho dúvida que, ainda mais com a SPI agora, com a nossa vertical de saúde, nós vamos conseguir levar isso para o Paraná como um todo, né? Esse nível de profissionalismo que nós temos aqui, esse nível de coesão que nós temos aqui em Londrina, nós temos que levar isso para as outras cidades também, para as outras regiões, para que a gente possa fomentar cada vez mais, trazer cada vez mais oportunidades para essas regiões. Então, eu até comentei agora há pouco, né, que eu estou de aviso prévio do governo, né? Eu saio daqui um mês aproximadamente, mas olha, foi um privilégio, uma honra contar com o apoio de vocês, o apoio do Sebrae, o apoio de tantas pessoas que nos ajudaram, a nossa equipe fantástica também, para que a gente pudesse desenvolver projetos fantásticos para o estado do
Paraná, né, o apoio do próprio governador Ratinho Júnior, os recursos que foram disponibilizados, né, porque senão é muito bom, faça, mas cadê o dinheiro, né? Então você ter o recurso para poder desenvolver projetos, né? Tivemos projetos altamente reconhecidos, como o Talento Tech, 5 premiações nacionais, fomos para a Europa, inclusive, apresentar esse projeto lá na Bélgica, né? O própria Conectividade também premiado nacionalmente o ano passado, Conectividade Rural. Então, isso é uma coisa extremamente... A própria nova secretaria que nós tivemos lá é a secretaria mais inovadora do Paraná, eu 100% de certeza, né? Porque eu conheço, mas deve ser do Brasil. Né, o ambiente, tudo aberto, fica o secretário, fica o DG e fica o diretor-geral e também o chefe de gabinete no mesmo espaço, todo mundo com vidro, todo mundo se vendo ali. Então, eu acho que esse é o novo momento que nós temos que trazer isso para o país, né, para o governo como um todo. O governo normalmente é refratário, cada um tem que ser seu espacinho ali, sua salinha fechada, né, e não é isso. Nós precisamos de aberto, nós precisamos de oxigenar, nós precisamos de claridade nas coisas que tem o governo. Então, temos vários projetos ainda nesse mês de março que vão sair e eu tenho convicção que nós vamos deixar boas sementes aí para o futuro, mas principalmente por causa da parceria que nós tivemos ao longo desses anos e tantas entidades, tantas instituições, tantos parceiros aqui e sem dúvida a Salos foi uma grande parceira ao longo de toda essa jornada. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo podcast. Agradecer mais uma vez o Sebrae, grande parceiro também, e conte conosco, independente de onde eu esteja, né? Seja no governo, fora do governo, seja em outra posição, mas eu vou estar sempre à disposição para poder alavancar cada vez mais a inovação em Londrina, no Paraná e no Brasil. É o que eu ia dizer. O secretário deixa a secretaria, mas a inovação, secretaria de inovação, mas a inovação não vai deixá-lo. Ele vai estar sempre envolvido, por isso que é um entusiasta da inovação, é um entusiasta desse ambiente de ecossistema aqui e o ecossistema aqui também chegou aonde chegou aqui, muitos por incentivo do próprio secretário aqui, né? Então você que está nos assistindo aqui, né, eu quero agradecer imensamente pela sua audiência aqui, pelo seu tempo dedicado a isso, mas mais ainda eu quero agradecer ao Cristiano e ao secretário por dedicarem parte do seu tempo, e hoje a agenda está corrida, a gente está acompanhando um pouco, mas agradecer a participação de vocês e desejar sucesso para o Cristiano na condução da vertical de saúde na SPI e para o secretário em seus novos projetos aqui quando deixar a ceia, tá? Muito obrigado a vocês e até o 6º episódio do Salos Cast. É isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado.